Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Meu nome é Bolos Atequita e bem-vindos ao canal Atequita Dev. Bem-vindos de volta ao nosso curso de desenvolvimento de games. Nós estamos desenvolvendo esse game aqui que eu fiz para HostGator em uma ação para Black Friday e tem sido muito bacana, pessoal. Então se você ainda não está acompanhando a playlist, aproveita para rever os vídeos anteriores para ficar a par de todo o conteúdo que está rolando aqui no canal. Aproveita para se inscrever e assinar o sininho também para fortalecer esse conteúdo. Na aula de hoje vai ser super bacana porque nós vamos trabalhar com interfaces na Unity, que é a parte que eu mais gosto, com certeza, e vai ter muito conhecimento interessante nessa aula. Então já sabem, né? Chega de papo e bora lá porque tem muito código para ser feito. Primeiro de tudo, pessoal, antes da gente avançar um pouco mais, vamos rever o que a gente fez na última aula. Então na última aula, pessoal, nós fizemos a progressão completa do jogo, que é o Game Start, a progressão do level e o nosso Game Over, ou seja, o nosso Snapper já está morrendo e reagindo quando ele colide com os nossos obstáculos, certo? O que nós vamos fazer nessa aula? Essa é uma aula de interface, a gente vai aprender como que a gente pode lidar com os elementos de interface da Unity, né? Bom, pessoal, para a gente começar a mexer com a nossa interface, primeiro nós precisamos criar um canvas. E é isso que nós vamos fazer. Só para explicar um pouquinho, a Unity trabalha com canvas e os elementos de UI ficam dentro desse canvas. Então, se eu vier aqui no meu botão direito e criar qualquer elemento aqui de UI, por exemplo, a Unity vai criar automaticamente um canvas para mim, porque todo elemento de interface deve estar dentro de um canvas, certo? Eu até já criei um texto aqui para a gente poder ver aqui na nossa cena esse texto aqui já criado, tá, pessoal? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa interface in-game, que é basicamente mostrar o score do nosso player, né? Tem uma coisa interessante aí, porque a gente ainda não está contando o score do jogo, ele simplesmente está andando, mas a gente não está contando nenhum score, então é uma coisa que a gente tem que fazer além da interface. O nosso Game Controller ele tem que começar a computar esse score do player também. Mas vamos lidar primeiramente com a nossa interface aqui, vamos criar a nossa interface in-game, para depois poder realmente programar e exibir o score correto do game. Bom, pessoal, no nosso game nós vamos utilizar um componente chamado Text Mesh Pro. Eu vou até excluir esse texto que eu criei aqui, porque nós não vamos utilizar ele. Então nós vamos criar aqui um componente de Text Mesh Pro. E eu vou explicar por quê. Na verdade, esse Text Mesh Pro é uma evolução do componente de texto. Ele era um asset separado que você baixava lá na Asset Store da Unity, mas a Unity comprou esse asset e a partir de agora, quando você baixa a Unity, ele já vem instalado na sua Unity. Então, quando você adiciona primeiramente esse componente de texto aqui, aparece isso para você importar os arquivos essenciais do Text Mesh Pro. Então, nós vamos importar esses arquivos essenciais. Outra coisa interessante que a gente pode fazer também é importar os exemplos e extra, porque nós vamos utilizar algumas fontes que eles trazem aqui como exemplo. Bom, pessoal, a gente já está aqui com tudo importado, temos o nosso texto aqui na nossa interface e vamos entender um pouquinho sobre o posicionamento desses elementos no canvas. Com a opção aqui de movimentar, eu posso posicionar o meu texto aqui onde eu quero, que vai ser exatamente aqui nesse canto superior direito, e eu vou mudar o nome aqui para Record. A gente pode ver aqui que a gente tem aqui alguns controles bem interessantes sobre esse texto, né? Então eu vou alinhar esse texto à direita para ficar certinho e eu vou trocar também a fonte desse texto. Vamos escolher uma fonte nova aqui para a gente poder trabalhar. Bom, vamos utilizar essa fonte aqui. Acho que eu gostei mais dessa. Vamos utilizar essa fonte aqui, Oswald Bold. Perfeito, pessoal. Tá vendo que a gente consegue redimensionar aqui a caixa de texto, tudo normalzinho. E aqui tem uma questão bem interessante, pessoal. Nós temos o posicionamento, né, desse elemento aqui no nosso canvas. Ele está centralizado, ele está tendo o centro como referência. Então, se eu vier aqui e alterar, por exemplo, o Aspect Ratio, tá vendo que ele não acompanha, né? Ele está centralizado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos orientar ele ao nosso topo e direita, né? E agora, se eu alterar o Aspect Ratio aqui, ele está obedecendo perfeitamente. Então, essa função aqui de posicionamento e âncora a gente utiliza para tornar a interface responsiva. Se ele vai realmente expandir com o nosso canvas, ou expandir somente a largura, ou expandir somente a altura. Nós temos todo o controle de redimensionamento desse elemento aqui através dessa configuração de posicionamento e âncoras, tá, pessoal? Então aqui eu já tenho minha configuração certa, que eu vou alinhar o topo e a direita. E eu vou criar outro componente de texto. Eu vou só copiar
e colar. Então agora eu vou arrastar meu componente de texto aqui para baixo e eu vou redimensionar esse componente de texto aqui também. Deixar ele um pouquinho maior. E eu vou aumentar também a nossa fonte. Eu vou deixar a nossa fonte no tamanho 70, pessoal. Vamos alterar também a cor da nossa fonte para amarela. Então tá vendo quanto que é intuitivo esses controles aqui de configuração da nossa fonte? Tá bem intuitivo aqui o que a gente pode fazer. Pode deixar bold, itálico, sublinhado. É bem interessante. Então eu vou posicionar melhor aqui. E essa caixa de texto aqui vai ser o score do jogo. Vai ser onde eu vou computar o score do meu game. Então agora eu tenho basicamente a minha interface de score. Eu vou só trocar os nomes aqui para a gente poder organizar melhor. Perfeito, pessoal. Então o que nós precisamos fazer agora? O nosso Game Controller que vai contar esse score. Então nós precisamos fazer referência a essa label de score dentro do nosso Game Controller para a gente poder exibir o score do game para o nosso player. Então vamos lá no nosso script. Para poder trabalhar com o Text Mesh Pro, eu preciso importar ele primeiro. E agora eu vou criar uma variável pública para poder fazer referência à nossa label de texto. Perfeito, pessoal. Voltando aqui no nosso editor, nós já vamos ter aqui a nossa score label e vamos fazer referência na nossa label lá no nosso Game Controller. Agora aqui no nosso Game Controller a gente precisa começar a contar o score, porque nós não estamos contando esse score ainda. Vamos criar uma variável aqui inteira. Então eu criei aqui, pessoal, a minha variável score. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir somando esse score à medida do tempo. E a gente já conhece uma função para poder fazer isso, que é a update, que é uma função padrão aqui do nosso MonoBehavior, que é executada frame a frame. Então aqui no nosso update, eu vou aumentar o nosso score, frame a frame. Só que antes eu preciso checar se o jogo realmente está rodando. Então se ele não estiver rodando, eu vou retornar e evitar que esse código seja executado. Ótimo, pessoal, agora a gente já está tratando direitinho. Outra coisa interessante de se fazer é sempre no nosso Game Start zerar o nosso score. E aqui no nosso update, pessoal, nós temos que sempre atualizar o nosso score na nossa label. E é isso que a gente vai fazer. E aqui nessa propriedade de texto da nossa label, eu vou estabelecer o valor que vai ser a string do nosso score. Então vai ser score toString. Eu vou usar essa função aqui da Unity para poder converter o inteiro em string. Voltando aqui no nosso game. Olha só que legal, o nosso score já está sendo contado aqui na nossa interface. Perfeito? Só que eu vou fazer uma melhoria, que eu vou trocar essa fonte, porque essa fonte ela não é monospace. Vocês podem perceber que os números eles ficam meio que sambando aqui, não é isso que a gente quer. E aqui na nossa label, pessoal, nós vamos substituir a nossa fonte por uma fonte monospace. E aqui nós já temos uma que é essa Electronic Highway. Perfeito. Outra melhoria que eu quero fazer é que eu quero usar uma máscara para ficar bonitinho o score, tipo aqueles joguinhos mais antigos de Atari e tal. Felizmente, pessoal, aqui na nossa função toString eu já posso passar aqui como parâmetro uma máscara para ele poder tratar essa conversão aqui. Então eu vou passar essa máscara aqui e ele vai tratar pra gente. Olha só que legal, já ficou bem mais interessante, né? Agora eu tenho o meu score bonitinho sendo contado. Belezinha, pessoal. Qual que é o próximo passo agora? Agora nós precisamos tratar as interfaces de Start e Game Over. Antes, deixa eu só fazer um ajuste aqui que eu vou ajustar esse posicionamento para ficar um pouquinho melhor. Ótimo. Então vamos criar agora a nossa interface de Game Start e nossa interface de Game Over. Para isso, pessoal, eu vou criar aqui um objeto vazio que vai chamar Game Start UI. Ótimo, perfeito. Aqui nós temos uma questão bem interessante, pessoal. Quando eu crio um objeto vazio dentro do meu canvas, ele já me traz esse componente de Rect Transform. É diferente quando eu crio um objeto aqui fora do canvas, ele traz o Transform. Então o nosso Transform do nosso canvas é um Rect Transform. E aí eu tenho esse quadrado e eu vou redimensionar ele para dar o fit no nosso canvas, certo? E aqui, como eu falei, eu vou fazer ele expandir de acordo com o nosso objeto pai, que no caso seria o canvas. Dentro desse Rect Transform, pessoal, eu vou trabalhar a minha interface de entrada do jogo. Então eu vou adicionar uma imagem. E aqui, pessoal, eu vou selecionar o sprite da nossa imagem, que vai ser esse Title Game. Aqui já deu para perceber que ele está distorcendo a nossa imagem. Então nós precisamos marcar esse Preserve Aspect
para ele preservar o aspect ratio da nossa imagem. Agora nós vamos posicionar isso bem no centro aqui. Vou trazer um pouquinho para cima, porque ainda vai entrar o nosso botão. Redimensionar mais um pouco. Perfeito, pessoal. O que a gente precisa adicionar agora? Precisamos adicionar o botão, porque o player ele vai ver essa interface, ele vai clicar no botão para poder começar a jogar o nosso game. Então vamos adicionar um outro componente aqui chamado button. Vou alinhar esse componente para cá. Esse componente, por padrão, ele tem um componente de texto dentro dele, só que nós não vamos utilizar um botão com texto. Então eu vou só deletar esse componente. Então aqui, pessoal, eu vou estabelecer a imagem do nosso botão, que vai ser essa imagem aqui, Play Button. Eu vou setar aqui para ele preservar o aspect ratio e vou redimensionar esse botão para o tamanho que eu quero. Ótimo, pessoal, agora a gente já tem a nossa interface de entrada. Vamos construir agora também nossa interface de saída do game. Para isso eu vou desativar um pouquinho a nossa interface de entrada para a gente poder criar a de saída. Eu vou apenas copiar e colar essa mesma interface. Eu vou mudar aqui o nome para Game Over UI. Vou ativar essa nova interface e vamos trabalhar ela. Essa interface ela também vai ter uma imagem e um botão. Então eu vou só alterar aqui a imagem para a imagem de Game Over. E o nosso botão vai ser o botão de rejogar. Perfeito? Vou só melhorar o alinhamento aqui. E é isso. Agora nós já temos nossas duas interfaces. Eu vou ativar novamente a nossa interface de Game Start. Bom, pessoal, agora eu vou criar uma classe para nossas interfaces que eu vou compartilhar entre essas duas interfaces, a de Game Start e a de Game Over. Então, essa classe ela vai se chamar Game UI. E o que eu vou ter nessa classe, pessoal? Eu vou ter duas funções públicas, basicamente. Que vai ser uma função de show e uma função de hide. E o que nós vamos fazer nessas funções? Nós vamos animar a nossa interface de entrada e de saída, tá? Então, para poder animar, nós vamos utilizar com certeza o nosso animator. Então, vamos criar as animações aqui, tá, pessoal? Vou pegar aqui uma interface, vou desativar ela para a gente trabalhar só com a de Start. Vou clicar aqui na minha interface. E uma questão importante, pessoal, é que nós vamos adicionar um componente chamado Canvas Group. O que esse componente vai fazer na nossa interface, pessoal? Esse componente vai permitir com que a gente manipule o alpha de todas as interfaces filhas dessa interface que a gente está adicionando esse Canvas Group. Então, se eu mudar aqui o meu alpha para 0.5, olha que legal, tudo já muda para 0.5. E é isso que a gente vai utilizar para poder fazer o nosso fade in e o nosso fade out. Tem outras propriedades bem interessantes aqui, que é esse Interactable e esse Block Raycast. Porque nós estamos utilizando duas interfaces aqui, pessoal. Se as duas interfaces estiverem ativas, uma vai bloquear o toque da outra. Então, nós vamos também manipular essas duas propriedades aqui para poder trabalhar com essas interfaces sem ter que desativar o objeto propriamente. Então eu venho aqui no meu Game Start, eu venho aqui em Animation e vamos criar uma animação de Fade In. Ótimo, pessoal. Na minha animação de Fade In, o que vai acontecer? Eu vou começar a gravar aqui e eu vou manipular esse alpha. Ele vai vir do 0 para o 1. Perfeito, pessoal, agora eu tenho a minha animação de Fade In. Uma questão muito importante é que essa animação não é um loop, então a gente tem que sinalizar lá na nossa animação de que ela não é um loop. Então nas minhas animações, eu venho aqui na minha animação de Fade In e vou desligar aqui esse Loop Time, certo, pessoal? Agora a minha animação não vai ser mais um loop. E agora também nós vamos criar a nossa animação de Fade Out da mesma forma. Então aqui na nossa posição inicial eu vou adicionar uma animação do nosso Canvas Group. Então o alpha vai ser 1 e eu vou apertar aqui para gravar e setar o alpha para 0 aqui no final da nossa animação. Então o que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho uma animação de Fade Out. Da mesma forma temos que setar essa animação para não ser um loop. Então agora basicamente eu tenho as minhas duas animações, a animação de entrada e a animação de saída. E tem uma questão muito importante que a gente tem que fazer agora. Aqui no meu Animator,
Dá pra ver aqui que o nosso fade in é o nosso estado padrão. Nós não podemos deixar assim, porque se a gente deixar dessa forma, se a gente der o play, já vai tocar a animação de entrada. Então eu vou criar um estado vazio aqui, chamado default. E eu vou setar esse estado aqui como default. O que acontece, pessoal? Esse animator aqui é como se fosse uma máquina de estados, né? Então eu tenho os meus estados aqui de animação e eu posso fazer transições. É uma ferramenta bem interessante da Unity. Então agora nós precisamos adicionar aqui o nosso script, certo? E dentro do nosso script nós precisamos pegar a referência do nosso animator. Perfeito, pessoal. E aqui no nosso start, eu vou trazer a referência do nosso animator. Ótimo, eu peguei aqui o componente animator do nosso GameObject. Então aqui no show eu vou tocar a animação de fade in. E no nosso hide eu vou tocar a nossa animação de fade out. Outra coisa que a gente tem que tratar aqui é setar o nosso Canvas Group como não interativo quando a nossa interface não estiver ativa. Então nós vamos obter também a nossa referência do Canvas Group. Então aqui no meu Start, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desabilitar essa interface. Ótimo! E o que eu vou fazer no Show? No Show eu vou habilitar novamente a nossa interface. E no Hide eu vou desabilitar novamente a nossa interface. Então a mesma coisa que eu fiz aqui para o nosso Game Start, a gente tem que fazer aqui para o nosso Game Over também. E aqui no nosso Game Over eu vou adicionar os mesmos componentes que eu tenho lá no nosso Game Start. Então vai ser o Animator, o nosso Canvas Group e o nosso Game UI. Nosso alpha por padrão vai ser 0. E aqui no nosso Animator eu vou estabelecer o mesmo controller do nosso Game Start. Então agora já tem as nossas interfaces configuradas e o que nós precisamos fazer? No nosso Game Controller eu tenho que fazer referência a essas interfaces para poder manipular as interfaces do nosso game. Então vamos voltar lá no nosso Game Controller. Eu vou criar duas propriedades públicas. O que nós precisamos fazer aqui? Bom, pessoal, o jogo ele não pode iniciar por si só, então eu vou apagar esse método daqui. E quem vai chamar esse método vai ser a nossa interface, então nós temos que tornar esse método público. Então voltando aqui para o nosso game, pessoal, vamos voltar para a nossa interface de Game Start. Vou estabelecer o alpha para 1 para vocês poderem ver. O nosso botão da Unity, por padrão, ele trabalha com Unity Event e ele tem um evento de clique, pessoal. É a mesma coisa que a gente utilizou aqui no player para avisar o nosso game de que o player foi atingido, tá? Então voltando lá para o nosso botão, eu vou estabelecer um listener, vou estabelecer o Game Controller como listener e vou chamar o método Game Start quando esse botão for clicado. Perfeito, vou salvar aqui. Vamos voltar o alpha para 0. Voltando para cá, então, quando inicializar o nosso game, primeiramente eu tenho que chamar a nossa interface de entrada. Então a interface vai aparecer. E quando o player clicar lá no botão e eu executar esse Game Start, a nossa interface de Start tem que sumir. Perfeito, pessoal. E o que acontece no nosso Game Over? A gente tem que chamar a nossa interface de Game Over. Então, voltando aqui para o nosso game, pessoal, eu tenho que fazer referência aqui no meu Game Controller para o meu Game Start e para o meu Game Over. E vamos rodar o jogo. Olha só que legal, agora eu já tenho minha interface de Start. Se eu clicar aqui, eu vou começar a jogar o jogo. Deu algum erro aqui. Vamos voltar lá para o nosso script. Sim, deu um erro porque a nossa animação de saída não tem esse nome. Nossa animação de saída tem o nome de Fade Out UI. Ótimo. Perfeito, pessoal. Agora está funcionando da forma que eu quero. Só que ainda tem uma questão importante para a gente fazer aqui, pessoal. O Snap, ele já está correndo aqui e nada está acontecendo. Então eu tenho que criar uma animação default para o Snap de idle, que é uma animação de descanso. E é isso que a gente vai fazer. Aqui no meu player, vou criar uma nova animação. Então eu vou dar 2 cliques aqui no nosso player. E na minha animação de idle, eu vou criar aqui a nossa animação trocando
os nossos sprites. Então o primeiro sprite vai ser o Player Idle 1, 3 e assim por diante. Perfeito, pessoal. E aqui no nosso Animator, eu vou setar essa animação de idle como default. Então vou dar o play aqui para ver como que ficou. Bom, por que não está funcionando, pessoal? Vocês lembram que aqui no nosso player nós fizemos essa tratativa aqui de colisão? Pois é, o player está tratando a colisão com o ground e está executando aqui essa animação de correr. Nós temos que criar uma variável para dizer se o nosso player estará ativo ou se ele está inativo. E agora nós vamos fazer algumas tratativas, pessoal. Se ele não estiver ativo, eu não vou deixar ele pular, certo? E se ele não estiver ativo, eu não vou tratar nenhuma colisão. Perfeito? O estado inicial do meu player vai ser inativo. E eu vou criar aqui uma função para tornar o nosso player ativo. Aqui nessa função eu vou habilitar o nosso player. Vou trazer também o canJump para true. Perfeito, pessoal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar essa função aqui no nosso Game Controller quando o jogo inicializar. Então aqui no nosso Game Controller eu vou fazer uma referência para o nosso player. E aqui no nosso Game Start eu vou ativar o nosso player. E outra coisa interessante que nós temos que fazer, pessoal, é que no nosso Game Over nós vamos desativar também o nosso player. Outra coisa importante que a gente tem que fazer também, pessoal, é que quando eu tornar o player ativo, eu já vou mudar a animação dele para running. Então agora eu venho no meu Game Controller, vou fazer referência ao meu player e vamos dar o play para ver como que ficou. Ótimo, pessoal. Vamos dar o play aqui. Olha que legal, nosso snap já está correndo, os obstáculos já estão sendo gerados. E vamos morrer aqui para ver o que vai acontecer. Quando eu morri, o nosso Game Over apareceu. E o que acontece quando eu clicar nesse botão de rejogo? Eu tenho que resetar o jogo e iniciar o jogo novamente. É isso que a gente vai fazer na próxima aula. Nós vamos resetar o jogo e iniciar ele novamente. E outra questão muito importante, pessoal, nós vamos trabalhar a progressão dos levels. Sim, nós vamos criar configuração de levels para ir aumentando a dificuldade de acordo com o tempo. E isso vai ser muito interessante porque nós vamos utilizar os objetos serializáveis, vai ser bem legal. Lembrando que todo o material desse curso está lá no meu GitHub e vocês podem ter acesso para poder montar o projeto de vocês. Bom, pessoal, nem preciso dizer o quanto eu fiquei empolgada com essa aula, porque definitivamente eu amo interface. E eu amo lidar com interface na Unity. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês como que é trabalhar com interface na Unity, como pode ser intuitivo e divertido. Na próxima aula, que é a última aula desse curso, nós vamos aprender a fazer o reset do jogo e também configurar os levels do nosso jogo, e vai ser muito bacana essa configuração dos levels, pessoal. Se eu fosse você, eu não perdia. Aproveita aí, se inscreve no canal e assina o sininho para não perder esse conteúdo de fechamento do nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aproveita e deixa aqui no comentário que eu vou interagir com vocês. Eu espero você no próximo vídeo e até mais!